Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 31 ao capítulo 33. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de mais um salmo de Davi. E ele começa dizendo: Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado e salva-me por causa da tua justiça. Inclina os teus ouvidos para me escutar e livra-me depressa, que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, guia-me e conduz-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Em tuas mãos entrego meu espírito. Sabe quem falou isso? Jesus, isso mesmo. E nós já vimos aqui menção de Davi, de Salmos de Davi também tendo essa menção. Não só Davi repete isso, a ti entrego o meu espírito, mas nós vimos como foi no sacrifício de Jesus ali na cruz, como foi real esta entrega, não é? Nunca ninguém fez com tanto peso, com tanta força, com tanto sentido, com tanto poder, né? Declarou essa expressão como Jesus ali na cruz. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E o salmista diz aqui: resgata-me, Senhor, pois tu és Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu nome, pois vistes a minha aflição e te importas com a minha angústia. Não me entregaste aos meus inimigos, mas me puseste num lugar seguro. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me embaçam os olhos, e o meu corpo, a minha alma, definham, e a tristeza me consome, e os meus dias se encurtam com gemidos. Em minha força, ela se esvai por causa do pecado dos meus ossos que me desgastam. Todos os meus inimigos zombam de mim, os meus vizinhos me desprezam, até os meus amigos têm medo de se aproximar. Quando eles me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim como eu se estivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos ao meu respeito e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar a minha vida. Eu, porém, confio em ti. E digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos que perseguem sem cessar. E que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo e salva-me por causa do teu amor. Não permita que eu seja envergonhado, Senhor, pois eu clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura, silenciem seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos, arrogantes, que acusam o justo. Grande é a bondade que reservaste para os que temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos o que contra ele conspiram. Tu o proteges no abrigo, longe da língua acusadora. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas do seu amor. Manteve-me salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado eu clamei. Estou separado de tua presença, mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu o meu clamor por socorro. Amém ao Senhor. Todos vocês lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia.
mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem a esperança no Senhor. O capítulo 32 é outro salmo de Davi. E é incrível como Davi compartilha conosco, né, as vivências dele, o sofrimento, a angústia, mas em todo tempo você vê Davi reafirmando a sua confiança em Deus. E isso para nós é uma lição, porque vai chegar momentos onde muitas vezes a sua fé vai ser confrontada, momentos onde as angústias vão te cercar, e é nesse momento que é importante você reafirmar a sua confiança em Deus, é você declarar: eu confio em Deus e eu sei que Ele me ouve em meio às minhas angústias. Davi nos ensina o poder que tem essa decisão, essa afirmação de confiança em Deus. Pois bem, o Salmos 32, ele fala assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro, dia e noite. Tua mão parece que pesava-me sobre mim, e a minha força evaporou como a água no calor do verão. Olha que interessante, né? Ele fala sobre a importância, né, de confessar os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos sentimentos. É essencial esse confessar no nosso processo de cura. Muitas vezes queremos encobrir o nosso pecado, a nossa culpa, nos sentimos envergonhados pelas nossas atitudes. Mas Davi diz que quando ele se recusava a confessar o seu pecado, ele percebeu que o corpo dele definhou. Olha que verdade. Davi fala aqui para nós, né? O nosso corpo, ele vai somatizar tudo aquilo que a gente esconder, tudo aquilo que a gente armazenar. É muito importante, né? Confessarmos pecado, culpa, sentimentos, termos esse relacionamento com Deus. Você já percebeu que muitas pessoas têm um caminhar aqui na terra pesado, sobrecarregado? Não queira viver dessa forma. Lance toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todas as suas culpas, todo o seu pecado ao Senhor, porque Ele está pronto para te acolher, para te perdoar. E 1 João 1,9 diz que Ele nos perdoa quando confessamos. Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Davi já sabia desse princípio e praticava ele na sua vida. Quer ter uma vida leve? Confesse sempre, não guarde nada. Isso mesmo. Pois bem, ele fala aqui: finalmente confessei a ti todos os meus pecados. Não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes a minha culpa. Você só vai usufruir do perdão, você só vai usufruir da leveza, né, da cura, se você for corajoso e confessar a Deus, né? Olha só. Portanto, todos os que foram fiéis, orem a ti, enquanto há tempo, para que não se afogue quando vier a inundação. Olha só, né? Aqui nós podemos ver nitidamente, né? Aqui a importância de você identificar o tempo.
Pecou, peça perdão, não encubra, não deixe passar o tempo, né? Ele fala sobre isso aqui, portanto, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afogue quando vier as inundações. Pois tu és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cântico de vitória. Né? Que coisa maravilhosa. E olha só o que ele diz. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Olha o resultado de quem tem esse relacionamento com Deus, de quem confessa os seus pecados, as suas culpas, usufrui, né, da presença, do relacionamento, de ser guiado aqui nessa terra, né? Não por qualquer lugar, guiado pelo melhor caminho. Isso mesmo. E lhe darei conselhos e mais, cuidarei de você. Olha quantos benefícios você tem, né? E que o salmista nos ensina aqui. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento e precisa de freio e rédeas para ser controlado. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Olha que coisa maravilhosa, que alerta o salmista nos diz aqui, né? Que há tempo sim para confessar o pecado. E se você não fizer isso, você vai se adaptando ao modo pecado. A sua mente vai cauterizando a sua consciência, né? Passa a se acostumar com aquilo. E aqui o texto fala que você vai perdendo a alegria da salvação, né? Então, em tempos de tribulação, confesse sempre, né? E vocês usufruirá do esconderijo que há no Senhor. Olha só como ele finaliza aqui. Portanto, alegrem-se no Senhor. Exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria. Todos vocês que têm um coração íntegro. E por fim, o capítulo 33, ele nos convida a cantar com alegria ao Senhor. Você que é justo. E é apropriado que os íntegros louvem ao Senhor. Celebrem ao Senhor com melodia da harpa, toque músicas com instrumento de 10 cordas, entoem para ele louvores e novo cântico. Toquem com habilidades e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou dos céus que foram criados e pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e junto aos oceanos em reservatório. Que o mundo inteiro tema ao Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. E tudo surgiu pela sua ordem. Gênesis fala, né? A palavra proferida, né? O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas o plano do Senhor permanece para sempre. E os seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha do céu e vê toda a humanidade. Deus do seu trono observa os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que faz. Olha só, né? Que coisa maravilhosa. Não devemos esconder nada de Deus, porque ele nos entende. Diz aqui esse texto, versículo 15 do capítulo 33.
Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seus cavalos de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem e os que esperam pelo seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele, nosso coração se alegra. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Que coisa maravilhosa, não é? Já curte esse vídeo? Compartilhe esta palavra com mais alguém e se inscreve aqui no canal. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, neste dia, nós queremos dizer que nós confiamos em Ti, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa fortaleza. E queremos sim, Senhor, estar junto a Ti e pedir que o Senhor nos dirija os passos, que o Senhor nos guie aqui nessa terra e que em todas as coisas queremos sim proclamar a Tua glória e o Teu poder. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.